Tudo bem, pessoal? Sejam bem-vindos à nossa aula de número 9, revisando aí o conteúdo da nossa primeira unidade, né? A ética contábil, aplicando-se então às ideias da fundação da ética, a ética ideológica, como nós chamamos. Mostrei para vocês o nosso plano de ensino, tivemos diversas aulas até o presente momento, e essa aula de revisão é uma análise, uma interpretação e uma síntese de tudo aquilo que a gente já conversou. Primeiro, nós vimos a importância do mito da caverna no processo de filosofia, né? No processo da autorreflexão, do autoconhecimento. E aí vale resgatar o que a gente aprendeu naquela aula. Precisamos questionar o que é a nossa realidade, como nós a encaramos, como nós a percebemos e como isso afeta o nosso processo de tomada de decisões, que foi o que nós discutimos na última aula dessa unidade. Depois nós entendemos o que são os valores, né? A partir de algumas discussões, eu apresentei alguns exemplos para vocês, e nada mais são do que esses vícios e virtudes, como nós falamos. A principal ideia aqui é mostrar que os valores eles possuem uma conotação ou caráter negativo e positivo. Então, uma vez que nós compreendemos a natureza de cada um deles, nós conseguimos perceber qual é a finalidade daquilo que nós estamos buscando. Apresentei para vocês também a reflexão sobre a ideia originária aí, que nós conhecemos como de Maquiavel, mas que na verdade pertence ao vídeo, falando então sobre os fins justificarem os meios. Uma vez que nós questionamos quais são os fins, nós percebemos que essa afirmação ela não é tão negativa quanto parece, mas nada mais é do que predeterminar uma ideia de utilitarismo, que depois nós vimos que é uma das correntes ou doutrinas da ética como um todo. Então, basicamente, para utilizar essa frase, nós precisamos questionar, né, o que são os fins ou quais são esses fins. E o que são ou quais são os meios que nós vamos praticar para alcançar aqueles objetivos. Então, eu tenho a forma de agir e o desejo da intenção aplicada, né, aquilo que eu quero alcançar ao longo do tempo por meio das minhas ações. A consciência, que nós vimos logo em seguida, representa aquele conceito geral de filtro, né, ou a capacidade, alguns associam ela também à razão humana, e aí eu trouxe inclusive a frase do Blaise para refletir junto com vocês. Basicamente, nós precisamos lembrar que ela não é os cinco sentidos, né, ela não é a mesma coisa. Os cinco sentidos está muito mais relacionado ao cérebro e à mecânica física. A consciência é tratada por muitas filosofias e doutrinas como uma coisa metafísica, né? Ela não estaria presente neste plano físico. Isso faz com que seja possível, né, estudar diferentes indivíduos, perceber diferentes comportamentos e entender que existem diferentes consciências ou formas de filtrar o que é certo e errado. Falamos então logo em seguida das fontes das regras éticas, para entender de onde é que vem todas essas regras, ou de onde que a gente puxa a maioria do certo e errado na nossa vida. E aí discutimos sobre a natureza humana, o homem é bom, ele é mau, ele nasce bom, ele nasce já com uma pretensão a ser mau, né, a se prevalecer sobre o outro, enfim. É uma discussão muito fundada no contrato social e na ideia da convivência social. Vimos também exemplo da forma ideal e universal do comportamento humano, onde muitos filósofos tentaram identificar o que seria o ser humano em sua perfeição, e exemplificamos isso, né, a partir da Declaração dos Direitos Universais Humanos, né? Ainda que não seja um único documento, normalmente há uma busca ou uma tentativa de identificar o que seria essa forma ideal e universal. Aí depende da filosofia que você busca, né? Depende daquilo que você define, então, como ideal e universal. Lembrem-se apenas de fazer essa distinção na hora de explicar essa fonte, né? De entender a diferença entre o conceito de ideal e universal. O ideal é aquilo que é a representação da perfeição, e o universal é porque é aplicável em todos os ambientes, em todas as culturas, em todas as condições. Talvez por isso, justamente, o conceito seja de perfeição. A consequência da busca refletida, ou resumindo, né, a busca refletida nada mais é do que a análise do comportamento do passado, aplicando-se então os conceitos que foram adotados para a convivência no presente, numa perspectiva de entender o futuro, né, de melhorar a convivência humana para o futuro. A legislação e os costumes, diferenciando-se então como os costumes nós praticamos na nossa casa, no nosso ambiente de trabalho, mas a legislação ela se aplica a toda a sociedade, né, independente dos costumes que você possui. Vimos logo em seguida um pouco da história da Declaração Universal dos Direitos Humanos e os seus próprios artigos. E eu apresentei elas para vocês, a declaração, melhor dizendo, né, ela, para tentar ilustrar um pouco do que é essa relação dos direitos humanos, né, que é muito divergente do que é propagado pela mídia. Infelizmente, há uma interpretação equivocada, há uma falta de conhecimento, isso é natural. Né? Então, cada vez mais pessoas estão entendendo que, por serem humanos, possuem direitos, e esses direitos vêm sendo preservados justamente na tentativa do que a própria ética busca.
estudando comportamento humano, garantir ali uma convivência pacífica, adequada em toda a sociedade humana. Aí eu deixei alguns questionamentos, né, reforçando, os slides são os mesmos das aulas passadas, não modifiquei nada, mas é para relembrar o que a gente questionou, pensou e refletiu sobre. Falei para vocês também sobre a ideia, o conceito da tomada de decisão baseada em princípios éticos na nossa última aula, para entender um pouco mais desses valores, né, para a gente perceber como isso influencia a nossa ação no dia a dia e, dependendo da posição que nós estamos, há uma grande responsabilidade sobre isso. Vimos também os tipos diferentes da perspectiva, né, da individualidade, daquilo que você constrói, e aí muitas vezes essas filosofias podem se juntar, elas podem ser opostas, dependendo da perspectiva. Vimos a ética das virtudes, a ética religiosa, do dever, a finalista e a ideia do utilitarismo ou bem comum também. Os elementos pessoais, então, para fechar um raciocínio que a gente conversou na nossa última aula, foi justamente para apresentar, né, que a consciência de qualquer profissional representa a base que ele vai fazer a utilização para julgar aquilo que é certo e errado. Então, quando a gente está falando da moral, a gente está falando justamente dessa definição aplicada, né, os conceitos aplicados. E aí, lembrem-se justamente disso, porque deixar de lado os elementos pessoais requer ali uma capacidade de autoanálise e reflexão. E uma vez que vocês treinaram com aqueles exercícios, vocês serão capazes de fazer isso no ambiente profissional posteriormente também. Então é isso. É uma aula rápida, sucinta, breve e objetiva, apenas para destacar os principais pontos. Não exclusivamente, porque eu não pretendo, né, excluir os outros materiais a fim de não cobrá-los na nossa primeira avaliação. Mas eu quero que vocês encarem essa prova como um teste para si mesmo, não no sentido de nota, mas fundamentalmente no sentido de aprendizado, de acordo com aquele compromisso assumido na primeira aula. Isso se aplica também às outras disciplinas. Por que é que você está fazendo faculdade? Qual é o conceito que te leva a acreditar que isto é o certo? E qual é o objetivo que você pretende alcançar com esta faculdade? E aí entender se esse objetivo está realmente alinhado com aquilo que você deseja, se ele veio externamente, né, por uma influência, enfim. Percebendo esses elementos pessoais e como isso te afeta também na sua tomada de decisão, você será capaz de entender a análise que é feita na prova, né, com as questões objetivas ou dissertativas, isso é independente. O importante aqui é que você perceba e consiga trazer à luz aquele conhecimento que talvez naquele primeiro momento, antes de iniciarmos a disciplina, estava lá, mas não estava aparecendo, você não estava percebendo. Então, espero ter contribuído até agora, que a gente continue avançando, que vocês continuem participando, para que a gente possa ter aí uma boa construção de conhecimento, beleza? Obrigado pela atenção mais uma vez, então, vejo vocês na nossa próxima aula, lembrando que na aula do dia da prova não há aula, né? Eu deixo esse espaço vazio para que vocês tenham ali um tempo mínimo reservado para poder aplicar os conhecimentos e resolver a nossa avaliação. Valeu? Vejo vocês então